como parte da sequência da nossa nova série, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, hoje nós teremos mais uma oportunidade de aprendermos com a palavra do nosso Deus. Eu gostaria de convidar a querida igreja a abrir no livro de Efésios, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, versos 15 a 17. Certamente em algum momento você já leu esse texto, é um texto desconhecido da maioria. Efésios 5, 15 a 17. Assim nos diz a Escritura Santa, palavra do nosso Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez e vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nesse instante, ó Deus, o Senhor poderosamente venha agir em cada vida, a começar pela do pregador, e que os Teus filhos e filhas estejam dispostos de todo o coração e mente a ouvir a voz que vem do Senhor, diretamente a seus corações. E que, ó Deus, a Tua palavra seja de bom proveito para nós nessa manhã, para que possamos viver, praticar aquilo que o Senhor nos ensinar essa manhã. E que, acima de tudo, o Senhor venha nutrir em nosso coração um amor indizível pela Tua graça e pelo Teu favor. Que possamos amar a Ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, pois esse é o mandamento do Senhor para nós. Essa é a nossa oração, Pai. Conduza-nos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, certamente nenhum de vocês acorda de manhã, aqueles que são casados, e pensa assim: como eu vou atrapalhar meu casamento hoje? Como eu vou fazer algo para dificultar a minha vida hoje? Ninguém acorda pensando nisso. Mas o fato é que todos nós queremos casamentos bons, casamentos felizes, satisfatórios. Mas então, se eu quero, eu posso. Vou ter um casamento blindado, sem problemas. Daí o diabo vem e diz assim: é mesmo? Me conte mais sobre isso. Fato é, meus irmãos, que as Escrituras dizem o seguinte, que o mundo jaz no maligno. E é nesse ambiente hostil, difícil, que Deus te chama para que você se case e para que você testemunhe do amor de Deus às nações. Esse testemunho que revela o amor e o pacto que você fez com seu cônjuge. Há vários perigos que precisam ser evitados. E reconhecemos a dificuldade, sim, de vivermos nesse mundo difícil que nós vivemos. Porém, o seu pecado, no seu casamento ou na sua vida, não é consequência de você viver nesse mundo hostil. Antes, o seu pecado vem do seu próprio coração pecaminoso. E, meus irmãos, essa carta que nós temos diante de nós tem como tema central que Paulo chama de mistério. A carta de Efésios vai trabalhar essa ideia do mistério. Mas não como aquela coisa que não tem explicação, mas como uma verdade maravilhosa que até então era desconhecida. Especificamente nesse capítulo 5, esse capítulo que nós vamos estudar, apenas esses 3 versículos. O mistério é intitulado como Cristo e a Igreja, que está lá no verso 32. O relacionamento entre ambos é o padrão para o relacionamento entre marido e a mulher. E no texto que nós vamos trabalhar hoje, nós veremos quais são os perigos que nós devemos evitar nessa caminhada de marido e mulher, além de sermos estimulados a uma vida de sabedoria aplicada ao contexto do casamento. E é nosso dever obedecer aos mandamentos revelados de Deus, aquilo que Ele já nos deixou, pois essa é a vontade dEle para nós, para o nosso cônjuge e para o mundo à nossa volta. Com isso em mente, o tema que nós trataremos hoje é o seguinte: atenção, cuidado, como você está conduzindo o seu casamento? Como você está conduzindo o seu casamento? E o primeiro ponto que nós podemos aprender é a tolice
Seu casamento está em perigo? O seu casamento está em perigo? Faça uma rápida avaliação do seu casamento agora. Rapidinho, na sua mente. O que você pode dizer do seu casamento? Da sua relação marido e mulher? O que as pessoas à sua volta testemunham do seu casamento? Dentro da sua casa, qual é a mensagem que vocês, cônjuges, transmitem a seus filhos? Você já pensou na responsabilidade, na sua responsabilidade, na formação de futuros cônjuges que você tem sobre seu filho, sua filha? Como a sua vida conjugal hoje está moldando a vida de um futuro casal que vai se formar no futuro através de seus filhos e filhas? Meus irmãos, normalmente, como nós fazemos? Nós assumimos um estilo de vida descuidado e imprudente. Nós vivemos os nossos casamentos baseados na concepção de teologia zeca pagodiniana, baseados no deixa a vida me levar, vida leva eu. E será que tem sido assim com a sua vida? Você coloca ali no piloto automático e está deixando a vida te levar? Ou pior, talvez você já tenha assumido internamente, como verdade absoluta, que o seu cônjuge foi criado apenas com o objetivo de fazer feliz. Ou para que você se realize como um indivíduo perante a sociedade. Por isso o conselho de Paulo nas Escrituras é: não ande, não caminhem, não vivam como nécios. Isso está lá no nosso verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, ou seja, como vocês caminham, como vocês escolhem as coisas na vida de vocês. Não como nécios. E o que é uma pessoa nécia? O que seria essa palavra? Literalmente é uma pessoa imprudente, tola, insensata. Aquela que conduz a sua vida sem refletir os seus passos. É o louco, que as Escrituras também falam, né? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens guardado para quem será? Essa é a pessoa nécia, é um louco. Como diz uma música conhecida, até bonita a música, né, melodia, tudo, mas ela fala sobre uma infinita highway. Uma infinita busca desenfreada de prazer a qualquer custo. Viver uma vida no limite. É um existencialismo prático. Será que o seu casamento, de alguma maneira, já não está no existencialismo prático? Você já não está deixando ele se levar? E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente? Não está tão bom assim, mas vamos ver no que vai dar. Parece estranho pensarmos nisso, principalmente nós que somos crentes. Mas é assim que muitos, infelizmente, crentes também têm vivido assim em suas vidas. E, obviamente, levam esses conceitos aos seus casamentos. Se uma pessoa vive com esse pensamento na maneira prática de ser, ela vai levar isso, ela vai influenciar seu casamento com isso. Não à toa, meus irmãos, temos altos índices de divórcio entre os crentes. Até mesmo, muitas vezes, maiores do que aqueles que nós vemos entre os descrentes. Diante disso, se faz importante conhecermos um pouco mais os perigos que cercam o nosso casamento neste mundo mau. Como nós vemos aqui no verso 16, ele fala, remindo o tempo, por quê? Porque os dias são maus. Precisamos reconhecer essa realidade que nós vivemos, e nós iremos passar rapidamente por 12 desses perigos, sem qualquer aqui pretensão de esgotar esse tema. São muitos perigos, são muito mais do que 12, mas talvez esses 12 sejam aqueles mais gerais, aqueles que todos nós, em uma certa medida, enfrentamos nos nossos casamentos. Nós vamos elucidar os principais problemas que ocorrem, então, nos relacionamentos conjugais. Esteja atento a eles. Principalmente para perceber que às vezes um deles, ou mais de um deles, já esteja presente na sua vida. Na vida do seu casamento. Então, para iniciar essa lista, certamente um dos maiores problemas conjugais, meus irmãos, é a comunicação. E nesse sentido, os extremos aparecem. De um lado, a indiferença da comunicação. Estou nem aí, eu não falo nada, eu fico ali. Eu vejo uma coisa que não está tão correta, mas eu deixo, porque afinal eu sou um amante da falsa paz. É aquela paz que não é paz. Você está vendo, mas você não toma nenhum passo para se comunicar, para resolver. Você simplesmente ignora. Muitas vezes nós, homens, nós estamos vendo o circo pegar fogo e você sai simplesmente tranquilo para o seu quarto, finge que você não viu nada e está tudo bem e segue a vida. Mas tem o outro lado também.
Qual é o outro lado? O outro lado é aquela pessoa que despeja tudo que vê o tempo todo de maneira desenfreada, de maneira insensata, com palavras sem nenhum amor. É o conhecido como sincerão e a sincerona. Não, mas eu sou muito sincero. A pessoa fala assim, não, eu sou muito sincero. Eu falo que está ali pronto. Na verdade, isso é uma pessoa insensata. Porque você não pode falar sobre tudo. Tudo que você vê, você emite aquele julgamento ali imediato. Porque muitas vezes o legalismo está bem ali. O fiozinho está ali. Já está sendo um legalistazinho, muitas vezes sem perceber. A palavra de Deus, meus irmãos, ela exorta a falar a verdade em amor. Esse é o padrão de Deus. Mas não só para a comunicação dentro do casamento, para toda a nossa comunicação, toda a vida. Verdade e amor. Será que nós aplicamos isso no contexto do nosso casamento? Verdade e amor? Ou será que nós estamos intercambiando entre esses extremos? E na verdade, aqui nós temos uma união perfeita entre verdade e amor, que deve ser a nossa pauta da nossa comunicação no nosso casamento. Mas nós temos também a ira pecaminosa. Ela invade o âmbito do nosso casamento, trazendo danos terríveis. Muitas vezes, na ânsia de se eximir da responsabilidade, um cônjuge diz assim, eu tenho pavio curto. É uma boa justificativa, se fosse eu tenho pavio curto. Essa é a desculpa mais comum para a falta de domínio próprio. Infelizmente, os conceitos psicológicos que nós temos, e hoje a nossa sociedade ela é carregada de conceitos psicológicos, acaba que a gente absorve isso. Então a gente usa isso sem querer. Não, mas é porque eu estava estressado, que eu tenho um pavio curto. Não, mas olha lá, se você não faz isso, eu também não faço isso. Nós já temos respostas prontas para tudo que nos acontece. Você não assume o problema. Esse é o problema. Apenas você se escora em categorias pré-fabricadas pelo mundo que vivemos. Você pega uma categoriazinha lá e você usa ela, você saca aquela carta. Não, mas eu fiz isso porque aí você saca aquela carta e joga no meio da sua discussão. Deus espera que nós sejamos, meus irmãos, o que Ele espera? Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Se essa ordem não fosse suficiente, ele ainda justifica, porque a sua ira, ouça bem, a sua ira não produz, não traz a justiça de Deus. Você entendeu isso? Não importa se você está irado com uma determinada situação, a justiça de Deus não vem por meio da sua ira. Você não é a espada de Deus no seu casamento. É necessário, meus irmãos, nós confiarmos então na verdade da soberania de Deus. O que é o consolo, ou qual é o princípio para nós não irarmos? Nós cremos num Deus que tem tudo sob suas mãos. Um Deus que controla todas as coisas. Você vai pensar, não, mas essa situação aqui, mas Deus está no comando. E aí você não se ira, porque você entende que Deus está no comando. Mas isso é fácil? Não, isso não é fácil. Porque no dia a dia nós somos prontos para chegar com a faca nas mãos. Nós não lembramos, até na teoria você daria uma excelente aula sobre a soberania de Deus. O difícil é na hora que a tua esposa faz alguma coisa que você não gosta. É você confiar que Deus é soberano nesse momento. O difícil é quando o arroz queima. Você é uma mulher de novo. Difícil é quando você esqueceu de trocar a fralda, a mulher chega, não trocou a fralda, né? É difícil, porque você esquece que Deus está no comando de tudo. Muitas vezes a gente acha assim, não, Deus está no comando do cosmos, e está certo. Deus está no comando do planeta, e está certo. Deus está no comando do sol, está certo, da chuva, tudo. Mas Deus está no comando também quando você se esquece de alguma coisa na sua casa. Ou ele perdeu o controle das coisas mínimas? Ele tem um controle do universo e não tem um controle daquilo que acontece dentro da sua casa. Estranho isso, né? Mas é o que nós acreditamos muitas vezes. Nós achamos que as coisas da nossa casa dependem de nós. Corre, corre, corre que vai dar certo. Você esquece que está tudo nas mãos de Deus. Casamentos não terminam de uma hora para outra. Alguns indícios são claros e precisam ser percebidos antes que o caldo entorne.
Por exemplo, você está com o coração amargurado por algo que o seu cônjuge fez com você? Você está carregando ali uma dor, um pesar, você não fala sobre aquilo, mas você carrega esse peso de algo que foi feito, seja curto tempo, seja um longo tempo. Cuidado, porque esse caminho conduz à destruição do casamento. Amargura, ressentimento, sabe o que revelam? Revelam a falta de perdão. Revela uma baixa ou nenhuma disposição em perdoar. É um pecado que se autoalimenta. Você fica ali, amargura, não perdoa. Mais amargura, mais falta de perdão. E você vai vivendo nesse ciclo. A única coisa que pode quebrar esse ciclo, meu irmão, é se você de coração, entendendo que a dor ela existe, mas você vai lá e perdoa. Entendendo que sim, foi ruim, magoou, foi péssimo, horrível. Reconheça a dureza do pecado, não é para passar pano no pecado, mas perdoe. Você precisa olhar para o teu cônjuge e falar, perdão, porque você fez um pacto, uma aliança, e você precisa levar isso a sério, perdoar o seu cônjuge. Não adianta você vir aqui à igreja, acreditar no perdão, o Senhor me perdoou, e quando você chegar na sua casa, você está brigado com a tua esposa. E quando você chega na sua casa, você não acredita em nada do que você cantou aqui. Não tem prática nenhuma disso na sua vida. O que as Escrituras dizem, meus irmãos? As Escrituras dizem, longe de vós, longe de todos vocês, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Efésios 4:31. E na sequência desse texto mesmo, de Efésios 4:31, nós lemos, antes, então, o contrário disso, da malícia, da cólera, da gritaria, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Quer uma base mais poderosa que essa? A base para você perdoar o seu cônjuge é a mesma base que Cristo te perdoou. E aí você entende, a minha dívida era impagável, altíssima com Deus, e Deus me perdoou. A dívida do meu cônjuge comigo é pequenininha. Coloca ela em perspectiva do que Deus te perdoou e você vai ver que é pequenininho. Para quê? Para que segurar? Para que ser amargo? Para que levar isso longe? Perdoe e viva. Em relação à imoralidade sexual, um dos grandes problemas, obviamente, que atingem o casamento, Satanás sabe disso, sabe dessa flecha poderosa, que através de algo bom, prazeroso, criado por Deus, o sexo, mas que ele deturpa. O diabo é mestre em deturpar. E como você deve iniciar essa guerra? No campo do pensamento. Essencialmente, os homens sabem do que eu estou falando. A grande guerra, a grande luta está aqui na sua mente. Lembrando que aquilo que nós pensamos vem do nosso coração. Então não é porque passou alguma coisa lá fora. Não. Nasce no seu coração. Seu mau desejo. E se você reconhecer isso, é um primeiro passo para você vencer essa luta contra a imoralidade sexual, seja ela de qual forma for. Portanto, é necessário proteger a sede, de onde procedem as fontes da vida. Cuidado com os perigos da pornografia, o estrago que isso faz, tem feito, continuará fazendo, infelizmente, até o dia da volta do Senhor Jesus nós teremos isso. Mas o estrago que isso faz na vida de homens, estragam relacionamentos no momento e no futuro. Cuidado com a cobiça, que faz você pensar que a vida do outro casal, o seu amigo, o seu irmão, é muito melhor do que a tua. Aí você cobiça, você fala, mas eu não tenho essa vida. A minha é difícil. Meu cônjuge é difícil. Mas o outro lá parece que é muito bacana, um cara legal. Extrovertido. Cuidado quando você olha esse gramado e você analisa sem ter todo o conhecimento, todo o pano de fundo. Cristo, meus irmãos, exige um compromisso radical no combate à depravação sexual. As palavras de Cristo, elas são duras, porém necessárias a todos. Se ele falou isso, meus irmãos, certamente nós precisamos nos atentar a isso. Ele diz assim, se o olho direito leva a pecar, arranca-o
jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a tua mão direita o leva a pecar, corte-a, joga fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Você entendeu o radicalismo que a palavra de Deus impõe? Essa luta que a palavra de Deus fala, lute, vá, faça. E meus irmãos, também muitos lares são destruídos, dizimados, por causa do abuso de álcool e drogas. Talvez você tenha um exemplo na sua própria família. Na minha, muitos tios, ou se não todos, uns já morreram em decorrência de bebidas. Os que não morreram bebem desenfreadamente buscando a morte. Seus casamentos destruídos. Suas esposas, talvez segurando por um fio, aquilo que já não existe talvez há anos, um relacionamento normal. Triste, meus irmãos, é triste. Aí você pensa assim, não, mas espera aí, sou um crente. Eu não uso drogas, eu não bebo, eu bebo moderadamente. Não é pecado beber. Você tem que ter o controle. Então você pensa assim, então essa advertência aqui não é para mim, então essa parte aí você pode pular. Não, na verdade não é assim não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você deve cuidar de outros vícios. Esses são os expoentes. São mais pesados, vamos assim dizer. Mas tem outros que são destrutivos também. Você pode, às vezes, ter um vício de você querer jogar bola todos os dias com seus amigos em detrimento da sua casa. Como é que está a sua casa? Não, mas eu vou jogar. E aí? Eu vou jogar videogame, vou passar a noite toda. Você tem um filho pequeno e você quer jogar videogame a noite inteira. Será que isso não está destruindo a tua casa? Será que você não está ali? Talvez não naquele momento, mas será que você não está plantando uma sementinha ruim na tua casa? O próprio trabalho. Bênção de Deus. Deus quer que nós trabalhemos, mas e aí? A custo da tua família? Que custo que o trabalho tem que ter? O que ele vale, no fim das contas? Se a tua família for destruída por causa do teu trabalho, de que vai ter valido a pena? E qual é o custo deles, meus irmãos, para a igreja? Lembre-se que você, como casal, você está aqui no meio de outras pessoas. Então, o que você faz dentro da sua casa, as escolhas que você tem também prejudicam ou auxiliam o corpo de Cristo. Mas também, meus irmãos, nós vemos o egoísmo e o individualismo levando matrimônios à ruína. Onde há competição de direitos, é o meu direito, agora é o meu momento, agora eu quero descansar, eu mereço, agora eu vou dormir. Somos mestres e conhecemos os nossos direitos de cor. Mas onde há essa competição não há paz. Cada um pensa no que é seu e não no próximo. Aqui o pensamento dominante é, como serei servido agora? Aí você chega na sua casa e você diz, agora é o meu momento de ser servido. Eu trabalhei. Estou trazendo dinheiro para casa. Tenho que ser servido. E tudo é julgado baseado nessa premissa. Jesus disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. O que é um casamento de sucesso, meus irmãos? O que você reputa como um casamento de sucesso? Quais pessoas que você olha e você fala, casamento de sucesso? Será o casamento de alguém muito rico? Casamento de alguém que tem muitos filhos? Herdeiros? Casamento de dois bons profissionais, bem-sucedidos? Para Cristo é que você negue a si mesmo. Isso é um casamento de sucesso. Se você chegar na tua casa e falar assim, hoje eu vou negar a mim mesmo. Você olha para si e você fala, estou cansado, mas eu vou fazer. Sem reclamar. Que nós somos reclamadores compulsivos, murmuradores compulsivos. Mas você diz assim, eu vou me sacrificar. Porque a minha família precisa de mim. Mulheres, também façam isso nas suas casas. Se desdobrem. Apoiem seus maridos. Estejam lá, sejam submissas. Não porque ele é perfeito,
Mas porque a palavra de Deus assim diz, e esse é o melhor caminho, esse é o caminho de Deus para o casamento. Não há felicidade fora do caminho de Deus, fora dos planos de Deus. E quanto mais de Cristo você tiver, mais santo você será, e seu casamento também será mais santo. Por causa desse princípio da autonegação, você deve parar imediatamente de competir pelo domínio, pelo controle do teu casamento. Seu objetivo não deve ser ter tudo sob o seu controle, mas sim entregar diariamente todas as coisas nas mãos daquele que detém o verdadeiro controle. E meus irmãos, eu não sei se você descansa nessa verdade, mas para mim ela traz descanso. Porque de alguma maneira você tenta ter tudo sob suas mãos. O homem, ele tem essa tendência natural de querer dominar, de querer ter o controle, o domínio de tudo. Eu quero ter tudo anotado, certinho, uma agenda maravilhosa, perfeita, que não falhe. Mas sabe o que acontece no final das contas? O nosso único consolo é saber que Deus está no comando. Porque você perde o comando. Na verdade, o tempo todo, todos os dias. Você é chamado então a depositar em Deus, não em você, não em metodologias, não em agendas, não em programações, mas descansar em Deus, experimentar o cuidado de Deus. Tome cuidado também, meus irmãos, com as finanças familiares. É necessário cautela na questão financeira, mas também tem que tomar cuidado para que a sua vida financeira não se pareça muito com você mesmo. Ela deve se espelhar na abnegação de Jesus, na doação de Jesus, na entrega de Jesus. Os seus recursos, então, devem ser usados para a glória de Deus. Quanto daquilo que você ganha através do trabalho que Deus te deu é devolvido para o próprio Deus? Nós devolvemos aquilo que é dele. O Senhor diz, meu é a prata e o ouro. Tudo que há no mundo é meu. Do que Deus precisa? Deus precisa do nosso dinheiro? O dono do universo precisa do nosso dinheiro? Mas é uma mordomia. Ele nos coloca para sermos bons mordomos dele, para que nós administremos os recursos que ele nos coloca à disposição, na nossa mão. O sustento da igreja, as obras de misericórdia, fazem parte do teu orçamento? Ou o que a falta disso nos indica? Quais são as suas prioridades? Casais, definam prioridades. Prioridades financeiras, tudo. Sentem juntos, conversem. Porque senão não vai chegar a lugar algum. Senão cada um vai ter um desejo dentro do casamento. Aí as finanças vão fazer isso aqui. Ó. Cada um vai para um lado. A mulher acha que tem que gastar muito lá. O homem acha que tem que gastar muito aqui. Aí eu compro aqui. Aí eu falo, não, você comprou aqui, eu vou comprar colar. É sempre uma... Aí comprou aqui, eu faço lá também. Sempre um toma lá da cá. E não é assim. Sentem, conversem, alinhem-se. E tenham objetivos principais de usar os seus recursos para servir para a glória de Deus. E Jesus, ele nos revela, e esse alerta é importante para nós, que onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Cônjuges, respondam nesse instante. Então, quais são suas expectativas em relação à vida? Quais são seus objetivos? O meu objetivo é ter um bom trabalho, ganhar bem num concurso estável, e isso vai fazer com que o meu casamento seja feliz. Porque afinal, se eu tiver aquele emprego, eu vou poder viajar 2 vezes por ano, eu vou fazer tal coisa, eu vou ter acesso a tal carro, a tal casa. É isso? Esse é o seu objetivo como casal? Você luta, você trabalha, você acorda para isso, para ganhar isso. Porque não há nada maior do que isso. O que isso pode dizer a respeito da sua vida? É necessário um alinhamento de expectativas entre vocês, meus irmãos. Porque o que acontece? Você se casa, e mesmo quando você faz o dever de casa, você conversa com o seu futuro cônjuge, está ali, você fala, nossa, só com expectativa, vai ter tantos filhos, não sei o quê. Você está ali naquela conversa, naquela dinâmica ali. Mas quando você casa, muitas vezes as coisas mudam. As expectativas mudam. Não, eu quero ter um conforto aqui. Mas essa casa aqui não está tão legal assim, né?
E aí as expectativas e os alinhamentos começam a se distanciar. Aonde deveriam estar convergidos, eles se distanciam. E para onde vocês precisam ir, meus irmãos, quando há divergências? Para onde nós vamos? Há divergência, ok. Para onde eu vou? Vai para a Bíblia. Olha como é que ela nos ajuda a alinharmos as nossas expectativas. Diz assim o texto de 1 Timóteo 6, 7 a 10. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo. E nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos uma casa no Lago Sul de 3 andares, não, o texto diz, se temos alimento, não, se temos o Lamborghini, não, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Você está contente? Você tem alimento e roupa? Sim, né? A Bíblia diz que você deveria estar contente. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações, armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos. Lembra do tolo? Não andeis como necios, como tolos, que o levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por desejarem tanto dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Quem está dizendo isso aqui é a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Sofrimentos vêm na vida daquele que quer buscar dinheiro a qualquer custo, felicidade, alegria nesse mundo, contentamento a partir de coisas. O mundanismo, ele invade sorrateiramente a vida de quase todos nós. E quando nós percebemos, e se é que nós percebemos, já adotamos os valores, os objetivos e os caminhos do mundo. Você olha o sucesso que as pessoas têm lá fora e fala assim, esse é o sucesso que eu quero, porque eu não posso ser assim, a vida lá é boa. Você olha para o Cristiano Ronaldo, com seu casamento, seus milhões, seus 15 carros na garagem, e fala, isso é uma vida boa, isso é uma vida bacana, olha que profissão maravilhosa, olha que... Parece uma coisa muito distante, mas às vezes você olha para dentro da igreja, você fala, o irmãozinho, poxa, o irmãozinho tem um emprego tal, olha que legal, deve ser muito bom, ele tem acesso a coisas legais. Cuidado, porque isso é mundanismo. Você começa a raciocinar a sua vida através de padrões mundanos, que são opostos, totalmente opostos aos valores, objetivos e caminhos da palavra de Deus. O secularismo, ele se aproveita de pequenas brechas na sua vida. Pequenas brechinhas que você vai abrindo ali, que você deixa na sua vida diária. Stephen Cole, ao refletir sobre isso, ele diz, o mundo diz, os papéis de homens e mulheres no casamento estão em disputa, não importa quem faz o quê, desde que você concorde com isso. Mas a Bíblia diz, os maridos devem prover liderança. Liderança é sua, homem, amorosa. Seja um líder amoroso. Esposas devem se submeter respeitosamente aos seus maridos. Esposa, respeite a liderança do seu esposo, o direcionamento do seu esposo. A não ser que ele esteja pecando, você deve sim ser submissa a tudo. O mundo diz, lute por seus direitos. A Bíblia diz, considere as necessidades e os interesses de outra pessoa, no caso aqui o seu cônjuge, acima dos seus próprios interesses. O mundo diz, acumular mais coisas vai te fazer feliz. Acumule, acumule, acumule. Junte, junte, junte. Mas Jesus disse, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Encaremos agora que todos esses problemas relatados até aqui têm como cerne, como base, o afastamento de Deus. E é um afastamento muitas vezes gradativo. Você se afasta de Deus. Esses perigos apresentados aqui revelam uma possível ruptura no relacionamento do casal para com Deus. Não há casamento cristão que subsista sem Cristo. Deveria ser óbvio para nós, mas muitas vezes nós colocamos Cristo em segundo plano. O meu trabalho em primeiro plano, Cristo em segundo plano. Os meus filhos em primeiro plano, Cristo em segundo plano. O meu cônjuge em primeiro plano, Cristo em segundo plano. Aí você vem aqui e nós temos uma canção belíssima, Cristo é tudo em mim. Tudo? Tudo? Que tudo? E para isso nós vamos nos valer agora da ilustração do triângulo. Ela é oportuna
e nos ajuda a entender como essa dinâmica de um casamento bem-sucedido ela acontece. O casamento é como um triângulo em que Deus está no topo do triângulo e os dois cônjuges, um em cada canto. À medida que o casal se aproxima de Deus, o que está acontecendo aqui? Eles estão se aproximando um do outro. Eles estão indo em direção a Deus, eles estão buscando a Deus, estão se encontrando. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto mais afastamento de Deus, você se afasta do seu cônjuge, você está indo embora. Você está saindo do eixo. E você está cada vez mais distante de Deus e do seu cônjuge. Então o que você precisa, à luz da palavra de Deus? Crescer no fruto do Espírito. E quanto mais você fizer isso, mais próximo você estará do seu cônjuge. Mas qual é o fruto do Espírito? Aquela listinha maravilhosa que nós temos nas Escrituras, lá em Gálatas, que diz: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a Escritura diz que não há lei contra essas coisas. Use-as sem moderação. Todas essas qualidades, meus irmãos, elas têm uma dimensão relacional, aplicável, dentro do contexto do seu casamento. Portanto, seja diligente na busca dessas virtudes para a sua vida, para a vida do seu casamento. Por outro lado, as obras da carne destroem o relacionamento. Elas fazem com que você se afaste de Deus e se afaste do seu cônjuge. Quanto mais tolice haver em seu casamento, mais afastado de Deus e do seu cônjuge você estará. Essas obras da carne, elas também são conhecidas e são ditas. A Bíblia não deixa para a nossa imaginação imaginar o que é a obra da carne. Não, está aqui. E aqui já tem uma lista muito grande para a gente se preocupar. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Para que a gente não pense que acabou aqui, ainda tem outros pecados semelhantes, porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, a quantidade de pecados ela se multiplica cada dia mais. E a palavra diz que quem pratica essas coisas, quem vive nessas coisas, quem acredita piamente nessas coisas, não herdará o reino de Deus. Mas então o que eu devo fazer então? O que eu devo fazer para andar na vontade de Deus? Eu entendi que eu tenho que andar na vontade de Deus, que eu tenho que evitar esses perigos. O que eu devo fazer para ter o meu casamento, ou para ver o meu casamento ser abençoado por Deus e frutificando todos os dias para a glória dele? O texto nos ensina. E nisso nós entramos no nosso segundo ponto. Sabedoria. Seu casamento de acordo com a vontade de Deus. Sabedoria. Seu casamento de acordo com a vontade de Deus. Nós apresentamos, meus irmãos, anteriormente, características de uma condução de uma vida de um insensato, de um tolo, de um nécio, que você deve evitar a qualquer custo. Agora, nós veremos que o desenho, vontade de Deus é que você seja sábio e saiba aproveitar as oportunidades para viver para a glória de Deus nesse mundo mal. Você se pergunta, onde posso encontrar a sabedoria? Como é que eu vivo a minha vida como um casal? Onde eu busco? Cadê a fonte? Fonte dessa sabedoria para a vida prática, para que eu possa viver bem com meu cônjuge? Segundo a Bíblia, a fonte da sabedoria é o próprio Deus. Provérbios 2,6 diz: pois o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. O Senhor revelou sua sabedoria no conhecimento e entendimento em sua palavra. Portanto, meus irmãos, responda para si mesmos nesse instante. Tem sido parte da sua rotina conjugal estudarem juntos a palavra de Deus? Talvez você tenha feito isso mais outrora. Talvez no namoro, talvez no noivado. Você era mais diligente com essas coisas. E muitas vezes a rotina da vida de casal te tirou um pouco desse brilho do estudar juntos a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, se esforcem por isso. Tenham isso como prioridade. Não? Se isso não for prioridade, você não fará. Porque você já viu que aquilo que é prioridade nós fazemos? Você sente fome, você vai lá, arruma alguma coisa e come. A sua alma sente fome, você faz o quê? Você não faz nada. Você continua vivendo a vida e não lê, não estuda. Não busca em casal saciar essa fome que só Deus pode saciar.
E aí você precisa de responder também. Qual é o momento mais prazeroso para vocês na vida de casal? É uma viagem bacana, paisagem legal, curtir a estrada, ver coisas juntos, um filme na Netflix bacana, você está ali com a sua esposa tranquilo. O que é mais prazeroso? Isso, essas coisas? Ou você meditar junto com a sua esposa, crescer na graça de Deus, você ter prazer na lei do Senhor, como o salmista diz. Ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Qual é o seu prazer? Qual é o seu descanso? O que é descanso para você? Descanso para você são boas férias? Entretenimento? Ou o verdadeiro e único descanso que só encontramos em Deus? Meus irmãos, muitas vezes nós achamos que o descanso para nós casais é você deixar o seu filho com a sua sogra e você ter uma noite bacana com a tua esposa. Aí você descansei. Eu não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que se você deposita nisso a sua esperança, o seu descanso, você não vai descansar, que você vai sair depois, vai voltar para casa, sua casa vai estar do mesmo jeito. O descanso verdadeiro nós encontramos só no Senhor, só em Deus. Em Deus, meus irmãos, nós encontramos a graça para vivermos uma vida relevante. Uma vida que o glorifique. Não deixe, portanto, a sua rotina sugar a sua disposição em louvar, reconhecer, adorar, se maravilhar nas obras de Deus. Qual foi a última vez que você simplesmente parou e se maravilhou com algo que Deus fez? Meus irmãos, nós atropelamos as coisas. Nós atropelamos tudo, nós fazemos tudo corrido, com hora marcada, nós saímos de um compromisso para o outro. Então, quantas vezes você parou para simplesmente ver a graça de Deus agindo? Quantas vezes você olhou para o seu cônjuge e falou: nossa, como ela cresceu na graça e no conhecimento de Deus. Porque muitas vezes nós sabemos reconhecer, sabemos apontar o dedo. Não, ela cresceu porque ela arrumou um bom emprego. Porque ela passou no concurso público. Nós reconhecemos isso de pronto, porque aumenta o seu salário. Mas você já olhou para a tua esposa e falou assim: nossa, meu amor, como você cresceu na graça de Cristo. Nossa, meu amor, olha lá como você venceu esse pecado. E você, esposa, você já olhou para o seu marido, no lugar de simplesmente cobrar, falar assim: ah lá, ó, tem que trazer aqui, ó, fazer isso aqui. Você já olhou e falou assim: caraca, como Deus está trabalhando na vida do meu esposo. Ele está crescendo. Ele está se desenvolvendo. Ele está lendo as Escrituras, ele está amando o Senhor. Porque não adianta, minha irmã, ele te amar e não amar Deus. Ele pode fazer tudo por você. Mas se Deus não for a vida do seu cônjuge, não adianta nada. Nada. Será apenas idolatria. Você acha que é simples. Você resume o problema do seu casamento e você é assim, eu sei. E nós somos assim. Há uma questão simplesmente estética. Não, meu casamento não está legal porque se eu arrumar isso aqui, se eu botar um brilho aqui, se eu colocar aqui uma cortina legal, bacana, vai ficar legal. As coisas vão fluir bem. Vamos investir nisso. Que grande erro. Você pode apresentar um mundo que te vê, um casamento aparentemente maravilhoso, mas por dentro você está destruído, por dentro só há ruínas. É um sepulcro bonito. Está legalzinho por fora e quebrado por dentro. Podre por dentro. E meus irmãos, Deus não nos chama a isso. Deus nos chama de dentro para fora a demonstrarmos o amor dele diante do mundo. Deus conhece a sua realidade. Ah, meu irmão, isso é maravilhoso e espantoso. Porque Deus te conhece e primeiramente Ele não o elimina. Isso já é graça. Mas Ele conhece e Ele se envolve, Ele ajuda. Ele está lá. Você não está no seu casamento sozinho. Deus está lá. Deus está te ajudando, te apoiando. Deus está te suprindo as suas necessidades no meio do teu casamento. O tema da vontade de Deus tem sido muito estudado pelos crentes. Todo mundo quer saber qual é a vontade de Deus. Não há nada de errado em buscar a vontade de Deus. Sabe qual que é o problema? O problema é que você quer que Deus te direcione em coisas não éticas, não reveladas. Você quer que Ele te fale: eu compro o carro A ou o carro B. Eu escolho a casa A ou a casa B. Eu escolho o emprego A ou o emprego B. São coisas não morais, a princípio. Enquanto você simplesmente se esquece daquilo que está revelado. Há muita coisa aqui, mano. Antes de você querer buscar a vontade de Deus para coisas específicas, coisas que Deus não intencionou te dar, estude a Escritura.
Nela você tem uma fonte inesgotável de revelação, de coisas que Deus quer que você aprenda, que você faça, que você seja. Você espera que Ele te diga, será que eu escolho isso, essa carreira? Porém, meus irmãos, há princípios aqui, é aí que está, princípios na palavra de Deus que te regem nessa escolha. A grande questão é, você está lendo para entender esses princípios e fazer boas escolhas baseada no correto? O que na verdade você quer quando você busca a vontade de Deus? É um hedonismo. Você quer é não sofrer. Então você fala assim, não, se eu tivesse escolha aqui, eu vou ter um caminho legal, sem sofrimento. Você não quer ter que enfrentar as consequências de escolhas ruins. Mas é inevitável, meus irmãos, as escolhas ruins, elas vão vir. A questão não é se você vai escolher algo ruim, você vai escolher algo ruim. Seu planejamento vai dar errado. O que você botou na agenda não vai sair. A questão é em quem você confia. Você vai dar um jeitinho? Ou você vai confiar que Deus está no comando? No fim, muitas vezes nós agimos como se ímpio nós fôssemos. Apenas querendo boas escolhas, bons caminhos, sem sofrimento, sem dor, sem nada. Até um ímpio quer isso. Essa vida é tranquila. Mas há princípios revelados que você precisa se lembrar. A vontade do Senhor, meus irmãos, qual é a vontade do Senhor então? Eu falei muito daquilo que não é, do que você não deve buscar, mas qual é a vontade do Senhor? Por exemplo, a vontade do Senhor é que você e sua família o agrade e o glorifique em todas as coisas. Porque isso está nas Escrituras. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, seja assistir um filme junto, seja uma viagem legal, seja trocar a fralda do seu filho, faça tudo para a glória de Deus. A vontade dele é que você cresça para amá-lo mais profundamente à medida que o conhece mais. Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus. Quer saber a vontade de Deus? Escute isso, ame o Senhor seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Essa é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus também é que você glorifique por meio de um viver santo, de uma busca ativa pela santidade, começando no nível do pensamento. Quando você entende tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Ele quer que você cresça em amor uns para com os outros. A vontade de Deus é essa. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Amor abundante entre vocês, entre os irmãos. Em suma, você quer conhecer a vontade de Deus? Medite nas Escrituras de dia e de noite e você terá a palavra de Deus. Você terá sabedoria que fará o teu casamento, certamente um casamento brilhante. Nós entendemos, meus irmãos, hoje concluindo, que o seu casamento então ele deve ser para a glória de Deus. É óbvio, Luiz, eu sou presbiteriano, eu entendo lá, tudo é para a glória de Deus. Mas para que isso ocorra, você precisa depender da graça, não do seu planejamento. Precisa depender da graça que vem do próprio Deus. Somente Ele mantém em aliança duas pessoas completamente diferentes. Todo mundo que é casado sabe que até o noivado você pensa, tem uma diferença ali, mas é bacana. No primeiro dia do casamento você vê, nós somos muito diferentes. Você já chega à conclusão rapidamente. E é normal, meus irmãos, é isso mesmo. Pessoas diferentes, criações diferentes. E quem mantém isso? Quem mantém essa aliança viva? Quem mantém o seu amor, o seu pacto, a sua comunhão com o seu cônjuge é Deus. Você pode pensar assim, não, é porque eu sou habilidoso em lidar com as demandas, com as dinâmicas do coração da minha esposa. É porque eu fiz os cursos de aconselhamento, então eu sei como lidar. Se a esposa faz isso, eu faço isso. Eu já entendi como lidar. Se ela está nervosa, eu dou um chocolate. Não, meus irmãos. Não, meus irmãos, não é isso. O que segura o seu casamento, escute, a única coisa. Resuma isso na sua vida. O que segura o teu casamento é a graça de Deus. O que segura o teu casamento é a mesma coisa que segura o universo de pé. Deus.
Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus, e nele você tem a esperança. Você pode pensar assim, não, mas a minha esperança é que fulaninho vai fazer um curso 10 passos para o casamento blindado. Eu vou fazer e vou blindar o meu casamento. Não, meu irmão, não espere esse curso. Não espere isso, porque você vai fazer o curso e vai se decepcionar. Vai falar assim, não deu certo. Porque você está com a sua confiança no lugar errado. Confie em Jesus e nele somente. Porque Ele conhece o teu coração. Ele conhece as tuas dificuldades, as tuas lutas. Fuja dos perigos que prejudicam o seu casamento. Nós falamos de vários perigos e há outros perigos que eu não mencionei. Fuja, faça guerra contra o pecado. Você acha que o seu problema no seu casamento é a falta de emprego do seu cônjuge ou a ascensão profissional dele? Ah, mas se ele passar no concurso, e se tirarmos aquelas férias legais que nós estamos desde o início da pandemia tentando tirar e não deu certo? Ah, mas se meu marido me compreendesse mais, me entendesse mais? Ah, mas se minha esposa fosse mais paciente? Aí sim, tudo ficaria bem. Grande ilusão. O problema do teu casamento é o mesmo problema que aflige toda a humanidade pós-queda, pecado. Thomas Watson disse, até que o pecado seja amargo, Cristo não será doce. E Dave Harvey, ele aplica isso ao casamento, ele diz, quando o pecado se torna amargo, o casamento se torna doce. Aí você quer o casamento doce, você quer um casamento legal, mas você odeia o pecado? Eu não estou falando aqui para você odiar o pecado da sua esposa, que esse eu sei que você odeia. Eu não estou falando aqui para você odiar o pecado do seu marido, tá? Porque esse eu sei que você odeia. Você sabe a lista de cor. Você fala assim, os pecados do meu cônjuge, você consegue fazer uma lista rápida. Sem titubear, você faz. Você escreve todos. Oh, defeito esse, isso, não faz aquilo. Os maridos também, né? Minha esposa, não faz isso, não faz aquilo. Isso eu sei que você sabe. Eu não estou falando isso e não é essa a proposta. A proposta é o seguinte, odeie o seu pecado. É o seu que você tem que odiar, o seu. Olhe para si mesmo e odeie o seu pecado. Se você odiar o seu pecado, o seu casamento será doce. A palavra te desafia a mudar a frase. Eu quero odiar mais o meu próprio pecado. É isso que você tem que ter em mente. Eu quero odiar mais o meu pecado e amar mais a Cristo de todo o meu coração. Porque aí você vai poder chegar na sua casa, se você fizer isso e dizer assim, esposa, sede minha imitadora como eu sou de Cristo. Filhos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se você odiar o pecado e amar Jesus. Comece por isso e veja o seu casamento ser como um luzeiro para este mundo. E John Piper, ele acrescenta e conclui. O casamento segue o padrão do relacionamento de compromisso de Cristo com a igreja. Portanto, o significado mais elevado e o propósito final do casamento, escute bem isso, é colocar o relacionamento de compromisso de Cristo e sua igreja em exposição ao mundo. É por isso que o casamento existe. E só por isso. Se você está casado, esse é o motivo para você estar casado. Que Deus nos abençoe.